graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar nos textos lidos, de maneira especial, sobre o texto do Evangelho, sobre o tema a humildade que vem do alto. Pode sentar-se, vamos falar um pouco sobre isso. Querido irmão, querida irmã, você gosta quando você recebe joinhas lá na sua rede social, quando você recebe aplausos, curtidas, ou quando alguém diz que você está maravilhoso, que você foi ótimo, que foi show o que você fez, o que você falou, a maneira como você se expressou. Como é bom a gente receber um elogio e como isso infla o nosso ego, não é verdade? Parece que o nosso valor subiu diante das outras pessoas. Isso é bem normal para o ser humano. O padre Antônio Vieira, um padre português, que viveu lá em 1600 e pouco, depois veio para o Brasil, trabalhou muito tempo na Bahia, faleceu na Bahia. Em um dos seus sermões, ele nos convida a uma reflexão profunda sobre a graça de Deus. Ele diz assim: a mim, a imagem dos meus pecados me comove muito mais que essa imagem do Cristo crucificado. Diante dessa imagem do Cristo crucificado, eu sou levado a ensoberbecer por ver o preço pelo qual Deus me comprou. Diante da imagem dos meus pecados é que eu me apequeno, por ver o preço pelo qual eu me vendi, por ver que Deus me compra com todo o seu sangue. Eu sou levado a pensar que eu sou muito, que eu valho muito, mas quando noto que eu me vendo pelos nadas do mundo, aí eu vejo que eu sou nada, que eu valho nada. Ele escreveu isso há mais de 400 anos atrás, mas como isso é atual. Principalmente nas igrejas. Você é precioso de Deus, para Deus, você é uma pérola, você é um diamante, você tem muito valor e a gente gosta de ouvir isso. E o nosso ego infla. E vivemos uma cultura do hedonismo, do narcisismo, que a gente gosta de ouvir isso. E de repente muitos tendem a pensar: eu sou o cara. Deus depende de mim. Ele que faça muito milagre aí para mim, porque senão não tem tempo para ele. E a gente esquece que Deus sem a gente é Deus. E a gente sem Deus é nada. Vivemos em uma época em que o valor pessoal frequentemente é medido por status, por sucesso, por visibilidade nas mídias sociais. A lógica do mundo é clara. Quem está no topo, manda. Quem aparece tem valor e quem se exalta conquista cada vez mais espaço. É visível esse tipo de postura no ambiente das redes sociais, onde alguns mais desesperados por algumas likes até já perderam a vida, se arriscando a tirar fotografias, a documentar o que estão fazendo em lugares perigosos. E há um tempo atrás, uma moça que foi na beira do rochedo, na beira do mar, para ser fotografada, e veio uma onda e foi a última foto. E uma outra moça que estava no paredão, onde estava fotografando, e veio um vento e a levou. Foi a última foto. Vi um rapaz que estava perto do poço, do lugar onde havia crocodilos, e ele fazendo piruetas, querendo mostrar quanto era corajoso. Foi a última foto. Tudo por sucesso, por um instante de fama. E um mundo assim, palavras como humildade, serviço, compaixão e discrição soam fracas, quase que obsoletas. Até mesmo em algumas igrejas, se o pastor não gritar, pular, caminhar de um lado por outro, dar uma de coach, ele não é um bom pregador. Não é a
a mensagem, mas é a emoção que conta. Nesses casos, a mensagem precisa causar emoção e não tocar no coração, provocando conversão. A mensagem é medida pela quantidade de lágrimas que caem. As pessoas gostam do ego inflamado a qualquer custo. Só que todas as mensagens, todos os textos que nós lemos no dia de hoje, nos indicam a contramão de tudo isso. Nos apontam para a humildade que vem do alto, da confiança em Deus e da vida cristã vivida em amor. Não através de vaidade, soberba e orgulho, mas em amor, humildade, serviço e dedicação. O texto do Evangelho começa mostrando que Jesus está observando vários convidados, que foram convidados por aquele fariseu influente, e todos procuravam se sentar naquela refeição de sábado nos melhores lugares. E então Jesus mostra para eles que a verdadeira grandeza aos olhos de Deus está na humildade. E que humildade é essa? A humildade de reconhecer-se afastado da graça de Deus e que nada que façamos pode mudar essa verdade. Mas que se Deus quiser, se Deus desejar, Ele pode estender a mão e resgatar o pecador abatido e dar honra e dignidade. E Ele sempre faz isso através de Jesus Cristo. Lendo os textos deste final de semana, como acabamos de fazer, fica nítido que a loucura humana para ter sucesso, riqueza, e que tende a supervalorizar algumas coisas em detrimento de outras, que muitas vezes acaba desprezando o semelhante e mostra que o mundo está doente, muito doente, pela presença do pecado, e precisa urgentemente que as pessoas se voltem para Deus. Porque o que transparece é soberba, orgulho e vaidade. E quando nós olhamos para a nossa situação de pecadores, nós vemos que de fato nós somos criados por Deus lá no jardim do Éden, santos, puros, perfeitos, a imagem e semelhança de Deus, isso é, com a condição de decidir, de escolher, de raciocinar. E essa imagem e semelhança se fazia presente no tete a tete, a gente conversava com Deus todo dia, Deus estava ali. Até o dia em que nos revelamos, voltamos as costas para Deus, e então o primeiro resultado foi a vergonha. O segundo foi tentar se esconder de Deus. Então um colocar a culpa no outro, e então veio a mentira, e através de Caim já veio o primeiro assassinato. E essa imagem de Deus se perdeu. E foi preciso Jesus Cristo, o Filho de Deus, vir ao mundo para refazer a cada um de nós que crê nele. Refazer essa imagem. Porque quando Jesus nos perdoa, Ele nos santifica. E quando somos santificados, nós estamos recebendo aquilo que Deus ordenou no Antigo Testamento, dizendo: santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Nós somos santificados em Deus. E então recebemos novamente a imagem de Deus. Embora, simultaneamente, enquanto ainda estamos na carne, também somos pecadores, porque dentro de nós ainda temos orgulho, inveja, egoísmo, ódio e maldade. E precisamos lutar contra isso constantemente, como Paulo diz. O mal que eu não quero fazer, às vezes eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo. Entretanto, Cristo muda a nossa perspectiva do mundo. O mundo não é só um lugar de prazer instantâneo, momentâneo, onde eu procuro likes, onde eu procuro ser aplaudido, onde eu procuro estar no grupo, ser o descolado da moda. Não. A minha perspectiva de mundo muda. E precisamos sempre lembrar que as nossas perspectivas de mundo formam nossas ações, mostram quem nós somos.
E quando nós temos a nossa perspectiva de mundo mudado por Jesus, reconhecendo o que Deus fez e faz por nós, então nós aprendemos a agir com humildade e com gratidão, reconhecendo que tudo é presente de Deus. A humildade começa por reconhecer os nossos limites e confiar na sabedoria dos caminhos do Senhor. A verdadeira maturidade espiritual se revela em saber descansar em Deus, sem ansiedade, sem orgulho, sem a busca incessante por reconhecimento, por aplausos e por dicas. Trata-se de uma postura espiritual. Trata-se de saber o nosso lugar, reconhecendo que tudo que somos e temos é dom de Deus. Quando tentamos forçar reconhecimento humano, na verdade revelamos insegurança e orgulho. Fato é, a vida dos filhos de Deus, ela difere grandemente das demais pessoas. Por causa da ação do Espírito Santo, nós não nos contentamos em saber que já somos salvos e amados por Deus. Nós também nos preocupamos com os outros. Aqueles que ainda vivem motivados pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, que estão nos descaminhos da vida e que ainda não foram libertados do pecado, porque não conhecem Jesus. Por isso é muito importante sempre viver a fé, testemunhar a fé, reconhecer-se pecador e viver o perdão. Davi só teve sossego quando ele disse: enquanto eu não confessei o meu pecado, eu cansava, chorava o dia todo. Salmo 32:3. Mas quando eu confessei meu pecado, eu recebi o perdão e disse: crie em mim, ó Deus, de coração puro, o espírito reto na fé inabalável. O autor de Hebreus, texto que acabamos de ler hoje, versículo 1 e 2, ele começa dizendo: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, porque muitos, sem saber, receberam anjos. Viver a fé em humildade é viver em amor a Deus e amor ao semelhante. Na carta aos Hebreus, essa humildade que vem do alto, ela está bem explícita. E isso mostra amor em ação. Amor em movimento que vive e prega com palavras e ação. Como é maravilhoso servir ao Deus vivo. Hebreus fala em amar ao próximo, em ser hospitaleiro, ajudar os que sofrem, honrar o casamento, evitar a cobiça, a avareza. E tudo isso são expressões de uma vida centrada em Deus e não no ego. E ainda o autor de Hebreus termina o texto dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa é a âncora da nossa fé e da nossa cultura. Não seguimos modismos ou filosofias passageiras. Seguimos Cristo, exaltado, servo e Senhor, Deus eterno. A humildade é o caminho da honra verdadeira. E além disso, Jesus amplia o ensino, dizendo para aquele homem que o hospedou: quando você der um banquete, não convide seus vizinhos ricos e seus familiares, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, aqueles que não podem te retribuir. E aqui está o cerne do Evangelho: fazer o bem sem olhar a quem, ajudar aqueles que são invisíveis para a maioria da sociedade, servir sem buscar reconhecimento. Quando fazemos isso, refletimos o caráter de Cristo. Como diz Paulo em Filipenses 2:7, ele, sendo Deus, abriu mão de tudo, tomando a natureza humana para servir. Nós vemos isso de maneira especial quando Jesus, antes de celebrar a última ceia, ele faz questão de
assumir a função do servo mais indigno de cada casa, ao lavar os pés dos discípulos. Ele se ajoelha naquela bacia e olha para cima. Os discípulos estão assim. E ele depois ensina: se eu sou mestre, faço isso, aprenda de mim. Por isso, aprendamos com Jesus que aos seus servos ele revela um modo diferente de encarar a vida. Não dependemos de likes, de estarmos no topo. Para Deus o que importa é vivemos uma vida de amor, humildade. A humildade cristã não é uma falsa modéstia. E não é uma autoimagem negativa. Eu sou um coitadinho fracassado. Não. Ela nasce da consciência de que quem somos diante de Deus. Pecadores redimidos, filhos amados e herdeiros da vida eterna. A humildade nos livra do peso de impressionar os outros, nos liberta da ansiedade de reconhecimento e nos convida a uma vida de confiança, serviço e amor. O grande problema de muitos hoje é sempre de novo querer agradar todos. Tornam-se escravos de curtidas, joinhas, aplausos, para não serem bloqueados, cancelados e nunca serem plenos. Pois sempre faltará algo. Uma nova roupa, um novo celular, um novo tênis, uma nova maquiagem, e isso cansa. Causa angústia, ansiedade, medo, depressão, sentimentos de fracasso, porque nunca se chega lá. Nunca se agrada a todo mundo. Por isso, o cristão é diferente. Ele tem uma visão de mundo diferente. Ele é uma nova criatura. É filho do Deus vivo. Ele foi refeito como um vaso quebrado em um vaso novo por Cristo, para a salvação, de graça e por amor. Por isso ele vive essa vida com humildade e gratidão, numa perspectiva de eternidade. E agora, ele também sabe que, vivendo assim, ele agrada a Deus. Que a humildade que vem do alto seja a nossa marca. Que Cristo, que nos serviu por amor até a morte, para nos salvar, nos perdoar, seja o nosso grande modelo. O Espírito Santo nos molde conforme a palavra da Escritura nos ensina. E que ao final, quando nos for dito, como diz Lucas 14:10, meu amigo, venha sentar-se aqui, num lugar melhor, nós possamos dar um grande sorriso e dizer: muito obrigado, meu Senhor. É presente, é graça. E assim sejamos encontrados fiéis, humildes e prontos para o banquete eterno quando Deus nos chama. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Deus esteja sempre conosco e que nós possamos sempre viver de fato e de verdade, em humildade, gratidão e amor. Amém. Amém.